Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos vieram para celebrar o Senhor? Glória a Deus. Vou pedir para o grupo de louvor descer. Obrigado, vocês são demais. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é muito bom. Irmãos, eu amo cantar ao Senhor. Houve um tempo da minha vida em que eu estava passando por uma crise financeira muito grande. E eu estava sem emprego. E todos os dias pela manhã eu vestia minha roupa de trabalho e esperava o emprego chegar. Até que um dia eu decidi suar a camisa. Eu decidi cantar e dançar a resposta de Deus. Sabe, queridos, a mensagem que tem no meu coração para essa noite se resume em uma só palavra: ousadia. Amém. Aleluia. Queria que a mídia colocasse na tela para mim 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, por favor. Glória a Deus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que dancei. Você perdeu a chance. Vou falar de novo. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso é que dancei. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso é que corri. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso é que eu me manifestei. Às vezes nós estamos esperando, irmãos, alguma coisa acontecer na igreja para nós nos mover naquilo que acontece. Mas deixa eu falar para você, Deus chamou você para fazer acontecer. Você não precisa esperar o toque da bateria para você dançar. Você precisa se lembrar de tudo que Deus fez por você. E então você se alegra em Deus. Se você analisar, queridos, as escrituras sagradas, eu estou bem carinhoso hoje. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser sentar, sente. Fique tranquilo, eu vou ficar de pé, porque quando eu quiser dar uma carreira, eu vou dar. Vai ficar mais fácil para mim. Aleluia. Olhando para as escrituras sagradas, queridos, eu vejo que todas as vezes que Deus se manifestou para alguém, alguém teve uma atitude de ousadia para com aquilo que estava passando. Se você analisar o nosso pai da fé, quantos sabem quem foi? Obrigado, vocês leem Bíblia, vocês estão mais craques do que eu ainda. Nosso pai da fé, Abraão, queridos. Abraão, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 3, que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Quantos obedientes nós temos aqui? Amém. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Então eu vou falar logo para você desde já. Chamado e obediência andam juntos. Deus vai chamar você para falar da parte dele para alguém. Amém. Aí eu pergunto, cadê a ousadia? Porque, irmãos, você pode ter fé uma vida inteira e a sua fé ser oculta. Mas deixa eu lhe dar uma notícia, a fé oculta não se manifesta nada. A fé manifesta, irmãos, é aquela fé que ela vem com ações correspondentes. Precisa haver ação correspondente à fé. Porque a própria Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. E que obras são essas? Simplesmente fazer alguma obra social, dar um dinheiro no semáforo? Não, querido, as obras são a fé manifesta. A fé, quando você manifesta a sua fé com uma atitude ousada, então você está operando em fé. E eu não estou pregando fé, eu estou pregando ousadia. Amém. Mas pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. E o que ele fez, irmãos, em obediência? Ele saiu do seu lugar de conforto. E ele foi para um lugar. Ele foi para um lugar que ele ainda não conhecia. Ele foi para uma direção. Ele foi para uma promessa que ainda havia de vir. Precisa de ousadia para sair do lugar de conforto. Precisa de ousadia para fazer mais do que você está acostumado a fazer. Se o pai da fé, pela fé, ele obedeceu e fez, irmãos, por que nós estamos tão quietos?
Por que nós não estamos fazendo uma revolução em Praia Grande? Porque nós não estamos fazendo uma revolução onde Deus mandou a gente, onde Deus nos colocou. Existe um propósito de Deus para você nessa cidade hoje. Amém. Você faz parte dessa cidade, nessa geração. Irmãos, tem irmãos nossos pregando pelo mundo inteiro. Você está aqui, Praia Grande é a nossa responsabilidade. Amém. Eita, coisa boa. A fé manifesta, vai fazer a diferença. É necessário sair do lugar de conforto e fazer algo a mais. Aleluia. O pastor está legal hoje, fica tranquilo. Estou feliz. Mas quando estou triste, estou feliz. Porque eu sei quem me salvou. Amém. Agora, irmãos, se nós temos um pai da fé que fez a diferença por uma atitude ousada, por que nós, irmãos, permanecemos tão tímidos? Por que nós permanecemos tímidos, irmãos? Jesus corrigindo os seus discípulos, ele diz, por que vocês são tímidos? Quando foi isso? Quando a tempestade se levantou contra eles? Quantos estão no barco, Verbo da Vida, Praia Grande? Amém. E quando a tempestade se levanta contra nós, querido, nós temos que ir para cima dela e dizer, ei, se acalme, porque o maior está comigo. Amém. Por que vocês são tímidos? Porque vocês estão parados quando eram para correr? Porque vocês estão dependendo do mover do louvor para dar uma carreirinha? Ei, e quando a música acaba? Quem é você quando a música acaba? O que você faz quando o culto acaba? Você foi chamado para mais. Amém. Irmãos, Abraão, nosso pai da fé, em uma situação, a Bíblia diz que ele é visitado por Deus. O próprio Deus vem visitar Abraão, na figura de 3 homens. Poderia dizer Pai, Filho e Espírito Santo visitando Abraão. E Abraão recebe aqueles homens. Abraão hospeda aqueles homens e trata bem. Então, aqueles homens, eles vão se retirar e Abraão sente no Espírito. Abraão foi o primeiro a ser guiado pelo Espírito, viu? Porque eles disseram assim, nós precisamos ocultar a Abraão o que nós vamos fazer a Sodoma. É necessário ocultarmos a Abraão o que nós vamos fazer a Sodoma. Mas Abraão diz assim, ei, vocês estão indo para Sodoma? Vocês estão indo destruir a cidade. Mas se houver 50 lá, justos, destruirão os justos com os injustos? Não, Abraão, se houver 50, nós pouparemos toda a cidade. Quantos aqui já oraram e receberam resposta de Deus? Amém. Mas quantos sabem que você pode ir além? Amém. Porque Abraão continua, e se tiver 45? Mas espera aí, eu me atrevo a dizer, e se tiver 45? Ainda destruirá por os 45 com os ímpios? Não, se tiver 45, nós não destruiremos. Mas eu ainda me atrevo a dizer, e se tiver 40? Irmãos, Deus sempre tem mais para você. Amém. Amém. Deixa eu lhe dar uma boa notícia, Abraão só estava preocupado mesmo, era com a família dele. Ele queria chegar na família dele. Ele enfrentou os reis, ele guerreou contra os reis para salvar a família dele. Então ele vai insistindo. E se tiver só 40? Mas eu ainda me atrevo a dizer, e se tiver só 30? Mas eu ainda me atrevo a dizer, e se tiver só 25? E se tiver só 20? E se tiver só 10? Sabe o que me chama a atenção, irmãos? A ousadia de permanecer querendo mais, e querendo mais, e querendo mais, até que chegue à plenitude daquilo que Deus tem para nós. Mas e se tiver só 10? Se tiver só 10, ainda pouparei a cidade pelos 10. Se você conhece a história, não acharam 10, acharam uma família, da qual só 3
se salvaram. Por causa da intercessão ousada de um homem. Você pode entender isso? Que Abraão teve ousadia. O que eu acho interessante é que ele permanece dizendo, eu ainda ouso a falar. Eu ainda insisto, olha, em outras palavras, não fica chateado comigo não, mas eu vou insistir nisso. E se tiver só 10? Sabe, irmãos, é necessário ousadia para chegar onde Deus quer que você chegue. Você está com a cara de ousado hoje. Nós tivemos um seminário maravilhoso aqui, e a palavra que eu ouvi foi, pastor, você é ousado. E eu fiquei tão feliz. Eu fui até estudar ousadia. Pastor, você é ousado. Com ponto de pregação. Um prédio não muito adequado, você ousou e fez. Não foi eu que fiz não, viu, irmãos? Fomos nós, tá? A pessoa estava falando comigo, então falou comigo. Fomos nós quem fizemos juntos. Mas se falou para mim, então eu digo para você, você é ousado. Amém. Você crê para coisas grandes. Amém. Nós cremos para coisas grandes. Amém. Sábado agora eu fui ver uma peça de teatro no Palácio das Artes. Irmãos, eu gosto de pisar na terra antes. E eu vi, irmãos, a estrutura daquele lugar. O teatro do Palácio das Artes, eu vi a estrutura. E a nossa formatura do Rema, a primeira vai ser lá. Eu nem sei como chegar lá, nem sei quando vai ter Rema aqui, mas eu sei que a nossa primeira formatura do Rema vai ser naquele lugar. As cadeiras estofadas, dobrável, top demais. Eu fui lá para ver a peça de teatro, não, para ver o teatro mesmo. Gostei da peça. Cantata de Natal, ia falar do meu rei, o menino que é rei. Então eu fui lá para pisar no lugar. E eu creio que nós teremos formatura do Rema naquele lugar. Amém. Aí você perdeu a chance de dançar pelo Rema. É por isso que eu não queria que você sentasse. Irmãos, tudo que Deus prometeu para essa igreja na Baixada Santista vai acontecer. Amém. Pastor, para que você quer o Rema aqui, irmãos? Para mim é mais trabalho. Mas para as pessoas que recebem dessa palavra, é cura, é libertação, é provisão, é proteção, irmãos, é salvação de famílias. Amém. O que eu recebi no Rema lá em 2008, 2009, irmãos, tem me mantido vivo e presente em Deus até hoje. Amém. Por isso eu vou trazer. Amém. Por isso eu vou puxar. Para quem não conhece o Rema é um centro de treinamento bíblico, que veio lá dos Estados Unidos para o Brasil, é um curso de 2 anos, com 24 matérias, nas quais nos enriquece, irmãos, que dinheiro nenhum pode fazer. Amém? E essa escola que eu pretendo trazer para cá, e eu creio que só aqui tem 50 alunos. Amém. Aleluia. Hoje, 50 alunos. Amém. Aleluia. Vou passar para você desde já que eu estou almejando um prédio novo para essa igreja. Quantos receberam a palavra que esse prédio não é digno de nós? Amém. Irmãos, nos serviu até aqui. Mas o tempo já passou. Eu estou vendo um prédio novo para essa igreja. E eu já estou crendo para ele. Amém. Creia comigo. Porque nós somos dignos de excelência. E Deus é um Deus excelente. A nossa visão é excelência. Então nós vamos chegar no que Deus tem para essa igreja. Pastor, para que toda essa excelência? Irmãos, se você estudar o templo, você vai perceber que tinha ouro lá. Aonde? Nos pilares. Ouro aonde? Nas paredes. Nos utensílios. Ouro. E você acha demais ter um prédio bem acabado? Irmãos, quando você tem uma fé ousada, você conquista tudo que você tem desejo de conquistar. A Bíblia fala sobre uma mulher cananeia. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. Em Mateus. Livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo de número 15. E verso de número 21.
Eu quero que você preste bem atenção nesse texto, irmãos. Porque nós conhecemos a parábola do juiz iníquo, onde uma viúva, ela insiste tanto por sua causa, né? A viúva fica em cima do juiz iníquo: ei, julga a minha causa. E outra vez, julga a minha causa. E outra vez, julga a minha causa, até que o juiz iníquo diz: rapaz, eu não respeito nem a Deus, nem aos homens, mas porque essa mulher me perturba, vou dizer assim, eu vou julgar logo a causa dela. Por causa da ousadia. A ousadia de permanecer firme naquilo que deseja, irmãos. De permanecer firme naquilo que quer. De buscar, de chamar, irmãos, aquilo que está desejando. Irmãos, por que sois tímidos? Ei, Deus tem coisas grandes para nós. Você está conformado com o que você tem? Contentamento, irmãos, é diferente de conformismo. Você ter contentamento com aquilo que Deus já te deu e ser grato a Deus por aquilo que Deus já te deu é diferente de você estar conformado num lugar de conforto. Você chegou a uma promoção na empresa? Glória a Deus. A empresa ainda tem cargos maiores do que o seu e você pode alcançar ele. Amém. Amém. Você é secretário do secretário, então você pode ser secretário. Amém. E se você é secretário, você pode ser o chefe do secretário. Amém. Chefe de estado, sei lá. Sempre tem um cargo maior. Mas quando você está acomodado, aí você para, queridos. E quando você para, o mundo para em sua volta, aí você começa a viver sem propósito. Não tem mais objetivo, tá? Está tudo bem. Uma vida, irmão, sem objetivo é uma vida vazia. Eu pedi para vocês abrirem na mulher cananeia, né? Eu falei da cananeia e falei da viúva. Não, vou falar da cananeia. A mulher cananeia, no versículo de número 21, a história diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Imagina, queridos, uma mãe ter uma filha horrivelmente endemoniada. Essa mulher estava intercedendo pela sua filha, ela estava buscando pela sua casa, ela queria algo da parte de Deus. E aí você conhece o texto, mas nós vamos ler, tá bom? Verso 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Em outras palavras, ele a ignorou. Imagina, nós estamos orando e estamos sendo ignorados. Mas tem mais forte ainda. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de ti. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25. Ela, porém, veio e... Irmãos, primeiro ela foi ignorada. Depois ela ouve Jesus dizer: eu vim só para cá. Eu não vim para lá. Eu vim para cá. Então primeiro ela é ignorada, depois ela ouve Jesus dizer: eu não vim para você, em outras palavras. E ela faz o que, irmãos? Ela o adorou. E nós às vezes paramos de adorar por tão pouco. Por tão pouco, irmãos, nós recuamos. E deixa eu falar para você, se eu não conseguir pregar com palavras para você, eu quero pregar pelo menos com exemplo. Irmãos, a morte de um parente não pode parar de você, o nascimento de um bebê não pode parar você. Ei, nós amamos ao Senhor, o Senhor deve ser a primazia em nossas vidas. Jesus, certa vez, chamando alguns para andar do lado dele, disse: ei, me segue. Senhor, deixa-me primeiro sepultar meus pais. Qual foi a resposta do Senhor? Ei, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Irmãos, parece grosseria as respostas de Jesus.
Mas o que Jesus estava dizendo, ei, anda do lado da vida, você está preocupado com a morte dos seus pais, anda do lado da vida, porque eles, sem mim, todos estão mortos. Então deixa os mortos sepultar os mortos, e vamos atrás da vida, vamos gerar vida, vamos fazer algo maior, vamos promover algo maior. Você entende isso, queridos? É colocar Deus em primeiro lugar. Jesus, Ele mesmo diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sobre si a tua cruz e segue-me. Então o primeiro passo é negar a si mesmo, irmãos. Nós somos desejosos por esse evangelho de poder, queridos. Eu quero o evangelho de poder, eu quero a glória de Deus em todo culto caindo sobre a igreja. Eu quero ver a glória de Deus caindo sobre você, querido, a glória de Deus curando você, a glória de Deus promovendo você, a glória de Deus, irmãos, transformando a sua situação. Eu quero ver isso. Mas é necessário, irmãos, a gente ter a primazia nele. Por que a gente veio? Por que nós viemos à igreja? A gente veio, eu estou com português horrível. Por que a gente veio aqui? Porque nós viemos à igreja, queridos. Porque nós o amamos. Porque nós cremos com o coração, irmãos. E nós agimos, nós correspondemos àquilo que nós cremos. Nós saímos da nossa casa num domingo cansativo para alguns que trabalharam, para outros cansativo porque foram à praia, para outros cansativo porque não fizeram nada e ficar no sofá deitado cansa às vezes. Eu já cansei ficando no sofá deitado. E é o pior cansaço que tem. Você cansa de não fazer nada, né? Mas você veio para cá corresponder à sua fé. Você veio para adorá-lo. Então essa mulher, ela recebe essa notícia de que ele não veio para ela. Mas ela decide o quê? Adorá-lo. Glória a Deus. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu. Agora ele fala direto com ela. Então ele respondeu. Respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quantos entenderam que ele chamou ela de cadela? Quantos entenderam isso? Aí nós estamos passando por um período da igreja que, se você falar da roupa da irmã, é arriscado ela sair da igreja. Nós estamos passando por um período da igreja que, se você pega um diácono ou um líder e corrige ele por causa do horário, que ele chegou atrasado, fora do horário que era para chegar, ele fica bicudo. Irmãos, nós estamos aqui para quê? Diga, eu estou aqui para crescer. Amém. Se você tiver para crescer, você cresce. Se você não quiser crescer, você vai sair. Amo sua vida e não quero que você saia. Prefiro que você cresça. Amém. Então Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela, porém, ou melhor, ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Entendo. Beleza. Posso falar, parafrasear isso. Tudo certo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, qualquer migalha que cair aí eu pego. Qualquer migalha que cair aí eu pego e vou pegar satisfatoriamente. Já viu um cachorro comendo migalha, abanando o rabinho? Eu vou pegar satisfatoriamente. Qualquer migalha que cair eu vou pegar. Eu quero para mim. Irmãos, a migalha de Jesus foi capaz de curar aquela menina horrivelmente endemoniada. Eu não sei como você entende a palavra horrivelmente endemoniada, mas eu entendo como algo bem feio. Como é que é o nome daquele filme que a menina vira a cabeça? Eu nunca vi, que eu tenho medo, mas... O Exorcista. Horrivelmente endemoniado. Imagina aquela menina virando a cabeça, é mais ou menos isso aí. O Exorcista pegou a visão lá. Porque ela desejou pegar as migalhas. Ousadia, querer insistir, dizer: ei, até as migalhas que cair eu vou pegar, eu vou me alegrar com as migalhas, eu vou dançar com as migalhas e eu vou receber dessas migalhas.
Jesus olha para ela e diz: não dá mais. Não dá, irmãos. Não dá. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Não dá, irmãos, para não entregar para ela aquilo que ela veio buscar. Ele olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé. Faça-se conforme a tua palavra. Recebe aí. Por quê, irmãos? Por causa de uma atitude de ousadia. Então a fé, irmãos, sem obras é morta. Se nós pegarmos a nossa fé e não fizermos nada com ela, nós vamos permanecer no mesmo nível. 20 anos na igreja. 20 anos ou mais, tá? Estou falando 20 anos porque eu já acho absurdo. Mas se nós pegarmos, irmãos, o que Deus tem para nós, e nós começarmos a manifestar isso, como é que eu vou manifestar? Começa crendo. Você crê. Aí depois você começa a cantar. Mesmo que eu... Como é que é? Não é esse não. Não, é aquele que... Semente sem chuva. Ah, tá. Não é essa não. Quando não houvesse chuva eu plantei. Ah, tá, lembrei. Antes que houvesse chuva eu plantei. Antes que houvesse música eu dancei. Antes de acontecer eu vi. E antes que eu pudesse ver, eu criei. Antes da porta se abrir eu bati. Antes de receber eu pedi. Antes que eu pudesse achar eu busquei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Às vezes, irmãos, o pastor Luiz costumava pregar muito sobre isso. Ele dizia: às vezes nós vemos uma tartaruga andando em cima do muro. Quem colocou ela lá? Alguém colocou ela lá. Às vezes nós vemos Deus pegar pessoas, irmãos, e colocar em lugar de destaque, e nós não entendemos por que aquilo está acontecendo. E ficamos às vezes até de bico: tudo dá certo para todo mundo e menos para mim. Comece a andar nessa visão. Antes da música, antes da chuva, semeie antes da chuva. Por que, irmãos, ficar esperando? Eu ouço, pessoas falarem para mim: pastor, tem uma causa aí que se sair, rapaz, eu vou comprar 2 ar-condicionados novos para a igreja. Eu digo: glória a Deus. Grande é a sua fé. Mas maior ainda é a sua fé se você comprar 2 ar-condicionados para a igreja sem sair. Porque a fé vem primeiro. A fé vem primeiro. O manifestar da fé vem depois. Eu nunca vi Deus mandar nada para ninguém sem propósito, queridos. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. A Escritura diz: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Então, irmão, se você esperar acontecer primeiro para depois você fazer, você não está andando em fé, você está andando no natural. Diga boa palavra. Está salvando você. Se você esperar chegar para você operar, você está andando no natural. Deus fala com pessoas no meio da igreja, irmãos. Ei, irmã, vá até aquela irmã lá no fundo e diga para ela que eu a amo e eu a fortaleço. E você fica: não conhece a irmã? Eu, Senhor. Quem? Eu, Senhor. Deus fala com você, irmãos, no meio do culto. No meio do culto, Deus fala para você: levante e dance, porque essa palavra que você recebeu está salvando você nessa área. Aí você fica: não está nem no louvor? Imagina, irmão, você levantando sozinho no meio da igreja, começando a dançar. Todo mundo vai olhar para mim, pastor, que loucura. Sabe o que Jesus disse, irmãos? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens.
Aí você tem que esperar, não, tem que esperar a batida do pandeiro. Tem que esperar a batida certa, a batida perfeita. Quando a Silmara dá aquela rodadinha ali, essa é a hora. Irmãos, é ela fazendo. Não é você não. Quando o Luiz dá aquela girada nas baquetas, essa é a hora. Então o negócio vai pegar. O Henrique está lá em cima, quando ele se inclina assim, ó. O negócio está pegando, é a hora de dar aquela carreira. De repente seja agora. Aleluia. O que nós estamos esperando, irmãos, para fazer as coisas acontecer? Diga, eu vou fazer. Acontecer. Nós somos chamados para fazer acontecer, irmãos. Glória a Deus. Nós fomos chamados para fazer acontecer. Abre sua Bíblia em Hebreus, do capítulo 11, e versículo de número 17. Antes que houvesse chuva, eu plantei. Antes de acontecer, eu ri. Hebreus 11, 17 diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu. É tão fácil, irmãos, eu pergunto para pessoas: e aí, como está, pastor? Estou numa prova terrível. É um bom tempo para você oferecer alguma coisa. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. De repente você não consiga enfatizar a situação, queridos, mas Deus passa 25 anos dizendo para Abraão: Abraão, você terá um filho. Abraão, você terá um filho. 25 anos falando para um homem velho: você terá um filho. Abraão, você terá um filho, você terá um filho, e em ti serão abençoadas todas as nações da terra, e nesse filho será chamada a tua descendência. Abraão, vai acontecer. Glória a Deus, toda a promessa de Deus se cumpre, e o filho vem no tempo certo, na plenitude dos tempos, porque Deus é perito em fazer isso. Na plenitude dos tempos chegou o filho. Chega Isaque. Eu imagino, irmãos, eu já amo meu filho, ele nasceu agora, e particularmente eu posso dizer para você, Deus não me prometeu nada. Ele não falou para mim, ó, você terá um filho e ele será, não. Eu só estou naquela palavra, cresce, multiplica aí. Mas imagina, queridos, um homem, já de 100 anos, pegando um bebê nos braços, o filho da promessa: nesse aqui será abençoada todas as nações da terra, nesse aqui será chamada a minha descendência. Eita, meu filho vai ser protegido igual um bibelô de... É bibelô que chama? Aquele negócio de louça que põe na estante, é? Vai ser protegido igual um bibelô. Vai ser guardado como uma joia rara. Então Abraão agora passa a amar esse menino mais do que todas as coisas. A Bíblia diz que Abraão era rico, riquíssimo. Tinha gados, tinha ovelhas, ele tinha tudo. Ele começa a guardar o menino. E agora a Bíblia diz que quando posto à prova, ele oferece. Ao quê? Ao menino. Ele ofereceu o seu filho Isaque, queridos. Onde é que eu estou? Verso 18. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo de entre os mortos, de onde também, figurativamente ou figuradamente, o recobrou. Então, pela fé, Abraão, quando posto à prova, o que ele faz? Ele oferece.
E nós, pela fé, quando posto à prova, a primeira coisa que pensamos é: não ir à igreja. Hoje eu não vou não, que estou passando por uma prova terrível. Discuti com a esposa, pastor, hoje. Na verdade, nem fala para o pastor, porque essas coisas não se fala, né? Mas hoje não estou bem, chutei o cachorro. O cachorro passou lá, eu chutei o cachorro, não estou muito bem hoje não, então não vou. Estou com dorzinha de cabeça. Porque passei o dia na praia. Quando posto à prova, irmãos, é o momento de você fazer alguma coisa. Irmãos, Deus não vai fazer nada por você que Ele já não tenha feito. Tudo Deus já fez por você. É a sua vez de manifestar Deus. É a sua vez de manifestar fé. É a sua vez de manifestar cura. É a sua vez de manifestar provisão. É a sua vez, irmãos, de manifestar proteção, cuidado por alguém. É a sua vez, Deus já fez por você. Mas é necessário nós nos levantarmos e fazermos alguma coisa. Aí a Bíblia, irmãos, conta um monte de histórias. Você vai ver o centurião chamando por Jesus por causa de um soldado. Cura o meu servo. Você vai ver, querido, nas escrituras cego, dizendo: Senhor, filho de Davi. Tudo isso, irmãos, é atitude de fé. E o que dizer da mulher do fluxo de sangue? Que a Aninha tanto prega sobre ela, né, Aninha? E enquanto mais prega, mais pregação tem. O que dizer dessa mulher, irmãos? Que já havia gastado tudo que tinha, não tinha mais recurso nenhum, e ela só tinha ido a pior, cada vez mais. Então ela ouve falar a respeito de Jesus. Quantos aqui já ouviram falar de Jesus? Amém. Quantos aqui já ouviram falar que Jesus cura? Amém. Quantos aqui já ouviram falar que Jesus promove? Amém. Que Ele liberta? Que Ele enriquece? Amém. Ei, irmãos, essa mulher, tendo ouvido falar da fama de Jesus, ela toma uma atitude, irmãos, que de repente você nunca estudou a respeito. Porque a atitude que aquela mulher tomou era totalmente contra todos os princípios judaicos. Aquela mulher estava tendo uma hemorragia. Na época, irmãos, dos judeus, a mulher que estava no seu ciclo menstrual, ela nem podia sair nas ruas. E se ela saísse, ela tinha que sair no meio da multidão, dizendo: imunda, 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 para que ninguém chegasse até ela. Mas ela não ficou preocupada com a vergonha. Ela, ouvindo falar, ela foi no meio da multidão. Ela correu no meio da multidão, ela tomou uma atitude, irmãos, que de repente é a nossa vez de tomar. Se ela dizia consigo mesma: se eu fizer, então eu vou receber. Se eu apenas lhe tocar as vestes, então eu vou receber. Se eu fizer, então eu vou receber. Irmãos, ela creu com o coração. Ela dizia consigo mesma, então ela confessou com a boca. E o que ela fez? Diga, ela fez. Aleluia. Aleluia. Nós congregamos, irmãos, fazemos parte de um ministério que nós cremos que Deus se manifesta no meio de nós. Nós cremos, irmãos, que às vezes Deus vai chamar nós para dar uma carreirinha quando nós estamos com o joelho doendo. E aquela carreira vai curar o nosso joelho. Aleluia. Nós cremos, irmãos, que Deus vai falar conosco em cima de coisas detalhadas. E nós precisamos fazer alguma coisa em cima disso. A pergunta: nós estamos dispostos a ter uma vida ousada em Deus? Sabe, queridos, esses dias eu recebi uma palavra e nem sempre, irmãos, as pessoas que estão do seu lado, ela vai falar palavras que colocam você para cima. Às vezes, eu ouvi um homem sábio dizer, o nome do homem é Oscar Niemeyer, ele disse: as pessoas mais sábias do mundo falam bobagem de vez em quando. Quando você entender isso, fica mais fácil de você perdoar as pessoas, viu? Porque não é porque a pessoa é muito sábia que ela não corre o risco de errar. Então me falaram por esses dias: olha, você está crendo para isso, aquilo e aquilo, mas não fala para ninguém ainda não. E eu disse: que fé é a minha, se eu não falar? Porque eu creio e eu falo. Se eu não falar, irmãos, a minha fé está oculta. Mas se eu falar, de fato eu estou crendo.
E eu não estou dizendo, irmãos, para você ficar confessando a palavra como um papagaio. Tem muitos papagaios na igreja, falando muito do pouco que sabe e sabendo pouco do muito que fala. Eu estou falando para você confessar aquilo que você crê. Eu estou dizendo para você dizer, eu vou chegar lá, e você chega. E você começa a dar passos correspondentes. E você vai chegar no lugar que você quer chegar. Porque Deus disse, irmãos, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Agora, se você entende que está bom, se você entende que já está bom, então esse é o fim que você deseja. Mas se você desejar coisas maiores, vai chegar para você. Aleluia. Aleluia. Se você desejar chegar mais longe, vai chegar para você, irmãos. Quando eu me converti, eu achava esse evangelho, irmãos, eu ficava, Senhor, as vidas são tão importantes. E por que as pessoas falam em carro novo? Quantos já tiveram um carro velho? Quantos já tiveram um carro novo? E quantos entendem que o novo é melhor do que o velho? E quando eu ouvia esse evangelho, olha, Deus está querendo, irmãos, dar carro novo para nós. Quando eu ouvia isso, eu ficava tipo, não, as pessoas que são importantes, o meu Uno 89 está tão bom. Irmãos, hipocrisia. Porque o novo é melhor. Quantos aqui já tomaram multa falando no celular? Eu levanto minha mão, não tenho vergonha não, eu já errei, irmãos. Eu já pequei também, viu? Hoje eu não tomo mais não, eu falo no volante. Tocou, eu só puxo aqui, tudo certo. Estou conversando como se a pessoa estivesse do meu lado. Tranquilo, passo pelo guarda assim, ó, conversando. O guarda fala, estou conversando aqui, peraí. É bom ou não é, irmãos? Só o fato de eu não tomar multa já é bom, né? Às vezes Deus quer dar coisas maiores para nós, irmãos, e nós estamos com uma falsa humildade. Não, as pessoas são... Irmãos, as pessoas são importantes. E o nosso evangelho é um evangelho de alcançar pessoas, alcançar vidas. A nossa visão é levar a palavra da fé até os confins da terra. Essa é a nossa visão. Mas nós vamos levar a palavra da fé. Nós não vamos levar a palavra de hipocrisia, nós não vamos levar a palavra de mediocridade. Nós vamos levar a palavra da fé, dizendo para as pessoas, ei, você pode ter um carro novo. Ei, você pode ter uma casa nova. Ei, você pode reformar a sua casa como você tanto está desejando. Você pode, irmãos, viajar para Miami. É logo ali. Pastor, eu não tenho vontade de viajar para Miami. Viaja para onde você quiser, então, mas você pode. Você pode, irmãos. Você quer, você pode. Aleluia. Resumindo, seja ousado. Seja ousado. Vá além do que você já foi. Faça algo maior do que você já fez. Essa palavra, irmãos, é para os dias futuros. Porque coisas grandes estão para acontecer nessa igreja. E você está inserido nisso. E você vai crescer junto comigo. Deus falou para mim, irmãos, que nós estamos mudando de nível. E nós estamos mudando de nível. E se você quiser ficar no mesmo nível, irmão, você vai ficar. Porque nós vamos correr. Sabe, irmãos, um trem com grandes vagões e grandes locomotivas. Quem você quer ser? Um vagão ou uma locomotiva? Aleluia. Você pode ficar de pé comigo? No final das contas, irmãos, você quer ser um vagão que seja sempre puxado por alguém? Ou você quer ser uma locomotiva? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, tem pessoas que precisam de você. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado e diga, eu estou com você. Aleluia. Tem pessoas que estão precisando de você, queridos.
Você foi chamado para fazer mais. Você foi chamado para que aquecido por dentro você possa aquecer pessoas. Você foi chamado para ir além, queridos. Deus não tem filho predileto. Ele chamou você. Ele capacitou você. Ele te dá forças. Deus te dá força. Para você ser uma locomotiva, não um vagão. Mas para você ir além. Para você não ser puxado, mas você vai puxar a muitos. Você vai puxar, muitos serão puxados por você. Deus chama você. E quando Ele chama, Ele capacita. Existe uma capacitação de Deus, queridos. Existe uma capacitação de Deus para nós. Nós não vamos ficar mais no mesmo lugar. Aleluia. Quantos estão prontos para crescer? Quantos estão prontos para tomar atitude de fé? Quantos estão prontos para fazer a diferença? Quantos estão prontos para se mover quando ninguém está se movendo? Quantos estão prontos, queridos, para correr a carreira que está proposta para nós com perseverança? Deus nos chamou, irmãos, para correr a carreira. Correr não é caminhar. Correr não é caminhar. Correr não é engatear. É correr. É correr. É correr e promover a fé, queridos. Aleluia. 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 Irmãos, alguns pegam textos e dizem: a fé que tens, tenha para ti mesmo. Isso, para você parar com esses debates inúteis. Quais são debates inúteis? Quando um testemunho de Jeová vai na sua casa e você pensa que sabe mais do que ele, irmãos, você não sabe mais do que ele, nem ele sabe mais do que você. Você sabe o que você sabe e ele sabe o que ele sabe. Então não perca tempo com isso. Aí a Bíblia diz: a fé que você tem, tenha para ti mesmo. Vai ficar perdendo tempo, irmãos. Quando ele vem na minha casa, eu digo: quer um copo d'água? O Deus que você, seu é o meu também, está tudo certo. Não perca tempo comigo não, vai ganhar vidas. Você está fazendo um ótimo trabalho. Falatórios inúteis, irmãos, não é mais tempo. É tempo de sermos ousados em Deus para fazer a diferença. É tempo de sermos ousados em Deus, queridos, para mesmo nos dias cansativos, nós enchermos a casa de Deus e o adorar com força por tudo aquilo que Ele fez. Aleluia. É tempo de sermos ousados em Deus para fazer mais do que nós estamos acostumados a fazer nas nossas finanças, para darmos presentes maiores e mais caros. Aleluia. Esses dias eu recebi uma palavra, irmãos, que eu ia dar avião. Rapaz, eu estou crendo só para viajar, mas eu recebi uma palavra que eu ia dar avião. Então perguntaram lá no grupo da confraternização: o que você quer de presente? Eu coloquei um avião, um iate e uma picape. Seja segundo a sua prosperidade. Aleluia. Se Deus falou para mim que eu vou dar, então já tenho que começar a crer para essas coisas. Porque ninguém dá o que não tem. Nós só damos o que temos. E você tem, queridos. Aí você fala: pastor, que coisa é essa? Que negócio de avião, pastor? Para que essas coisas? Tanto luxo, pastor. Se você quiser e você ouvir, você pode comer o melhor dessa terra. Amém, queridos. Levante suas mãos bem alto, eu quero orar com você. Aleluia. O grupo de louvor pode subir, por favor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos terminar com o louvor, ok? Aleluia. Aleluia. Eu vou orar com você, queridos. Meu horário passou, eu tenho que ir, que eu vou acompanhar a Vanessinha no hospital. Eu vou orar com você, nós vamos fechar com louvor e você adore a esse Deus. Tenha atitudes, irmãos. Tenha atitudes ousadas. Não, irmãos, não fale fé somente, viva a fé. Fé é um estilo de vida, queridos. A fé que você tem vai fazer a diferença, vai fazer um estrago. Certo dia alguém diz, queridos, no livro de Atos dos Apóstolos: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Ei, quem são aqueles que estão transtornando o mundo, senão aqueles que estão andando por fé, curando pessoas, libertando vidas, transformando culturas, queridos. Aleluia. Aleluia. Nós temos o poder de transformar a cultura de Praia Grande ou do lugar onde nós estivermos inseridos. Nós temos o poder de fazer a diferença. O Senhor Jesus disse: ei, vocês são a luz
do mundo. E o que a luz faz, irmãos? Diga, brilha. A luz foi chamada para brilhar, queridos. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para iluminar. Você foi chamado para fazer a diferença. Quantos creem que foram chamados para fazer a diferença? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Pai, por essa palavra que você nos deu essa noite. Eu creio, Pai, que muitas pessoas que estão aqui hoje farão a diferença por aquilo que têm recebido. Pai, boa palavra você tem nos dado nesse lugar, Pai. E nós não queremos uma palavra simplesmente para engordarmos com ela, mas nós queremos ir além, nós queremos fazer mais. Eu declaro, Pai, esse povo andando em ousadia. Tudo aquilo que afrontava eles não vai mais afrontar, Pai. Os problemas ficarão pequenos diante deles. As dores terão que sair. As angústias terão que sair. As tristezas terão que sair. Pai, depressão não tem lugar no nosso meio, Pai. Oh, eu creio, Pai, em pessoas ousadas, dançando a sua própria cura. Eu creio em pessoas ousadas, celebrando a sua vitória, celebrando a vida, celebrando o progresso, celebrando a prosperidade. Em nome de Jesus, Pai.